Bem, o que eu gostaria inicialmente de mostrar para vocês é a evolução dessa equipe Neurosapiens, né? A gente evoluiu com um grupo que hoje é um grupo nacional, trabalhando todos juntos, e nós somos uma equipe multidisciplinar, onde nós cobrimos toda a parte da neuro, de neuro em geral, desde o Parkinson até um tumor cerebral, uma dor de coluna, com toda uma equipe multidisciplinar que cobre a neurocirurgia, a neurologia, a psiquiatria, a fisioterapia, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa, em conjunto, ajudar o paciente. Nós estamos trabalhando em colaboração com várias instituições, né? As instituições em São Paulo, as instituições no Rio, o Instituto DOR, o Dr. Ricardo é um grande representante de pesquisas no Instituto DOR e neurologia, então nós trabalhamos em São Paulo e no Rio junto com eles, em termos de tratamento de doença de Parkinson e também da fisioterapia. A doutora Aline Teixeira vai falar depois sobre as técnicas de fisioterapia para ajudar o paciente. O que eu vou tentar fazer rapidamente é só dar uma ideia do que a gente pode fazer com a cirurgia. Estou tendo muita dificuldade aqui de fazer isso mover. Bom, o que é importante? O importante é, na realidade, o carinho no tratamento desses pacientes, né? A prevenção ao diagnóstico, o carinho é o melhor, e o tratamento, o que eu chamo de carinho? Eu chamo o empenho da família, o amparo do médico, do seu neurologista, que segue o paciente por vários anos, como a doutora Alessandra e o doutor Ricardo mencionaram, com cuidados de medicamento, com cuidados de fisioterapia, e chegando ao ponto de precisar uma cirurgia, e depois que essa cirurgia ocorre, então, todo esse cuidado pré-operatório continua. Se a família não estiver envolvida, se o neurologista não estiver também no tratamento desse paciente, bem como o fisioterapeuta, bem como o fonoaudiólogo, todas essas pessoas precisam ajudar para que o paciente possa progredir bem em sua doença. Aqui tem um exemplo que eu gosto de dar, é uma das nossas pacientes, ela deve estar presente hoje aqui nessa apresentação. Ela é uma psicóloga com a doença de Parkinson severa, parando de trabalhar, é uma paciente do Dr. Ricardo, no Rio de Janeiro. Ela parou de trabalhar como psicóloga, mas ela tem uma família excelente, não só a mãe dela, como o filho, que é médico, é um médico de família excelente, e dá todo o apoio à mãe dele. E ele trouxe, então, ela para a cirurgia. A cirurgia foi feita, e aqui são 3 semanas depois da cirurgia. Vocês veem que ela realmente tomou uma atividade muito grande, ela melhorou imensamente. Aí isso aqui já é 1 ano depois, na pandemia, ela já estava andando e correndo, até fazendo exercícios para melhorar a sua condição. Esse é um outro paciente que sonhava em correr, vocês podem ver, a doutora Alessandra mencionou bem, a síndrome de Pisa, né? A dificuldade desse senhor de conseguir se mover. E aqui ele, um dia extremamente feliz, porque ele estava começando, então, a atingir aquilo que ele almejava. Bem, um dia eu encontrei ele no Rio e eu quis dar a segurança para ele da gente correr junto, porque o que ele queria era chegar a correr como ele sempre gostou de correr. E eu correndo com ele, a filha, né, a família sempre por trás, extremamente dedicada, a filha médica, morrendo de medo que acontecesse alguma coisa com o pai. Então, todos extremamente protetivos, né? Eles tiveram, então, lá os 50 anos de casado, em que eles dançaram isso depois da cirurgia, e, claro,
que ele acabou tendo a possibilidade de correr como ele sempre quis correr. E o filho correndo e dizendo para ele, tá bom, papai, olha, não corre mais não. Pra vocês verem que a proteção da família é realmente extremamente importante. Bem, é uma doença neurodegenerativa, isso já foi bem dito, a pessoa vai perdendo células, essas células levam à velhice de novo. Você começa como um jovem, vai muito bem até certo ponto e depois decai rapidamente, então é a substância negra que começa a ser perdida e a gente acaba, então, tendo a doença de Parkinson, que o Dr. Ricardo explicou tão bem, descrita em 1817, e então, até agora, chegando o que a gente pode fazer de mais moderno, que é a cirurgia em que a gente consegue fazer com essas células, começarem, então, a trabalhar novamente, a medicação falha, acaba não ajudando o paciente, então, nós chegamos à posição em que está na hora de tratar o paciente. Esse é um paciente que eu tratei em 1994, em que a gente, na época, usando lá o Hohenheim Yarn, que o doutor Ricardo mostrou para classificar o paciente. Esse paciente não fazia nada, até o ponto de que nós chegamos e tornamos ele numa posição de se tornar independente de novo e consertar um sofá que a esposa tinha pedido para ele há tanto tempo de consertar, e ele foi usar até uma serra como essa, que eu não teria coragem de usar eu mesmo, né? Ele foi usar e consertar o sofá para sua esposa e saiu, então, de uma posição de dependente para não dependente, por causa de uma cirurgia. Essa é uma cirurgia com radiofrequência, é o que a gente chama de palidotomia. Nós não queremos esperar que o paciente chegue tarde demais, como a doutora Alessandra tão bem nos mostrou, né? Agora, salvar uma vida é muito fácil, né? Mas melhorar uma vida, às vezes, é difícil. Não é que salvar uma vida é muito fácil, mas quando a gente vai para uma cirurgia para salvar uma vida, a gente vai com todo aquele ímpeto. Agora, quando a gente vai melhorar uma vida, a gente está muito ansioso, a gente não quer atrapalhar aquele paciente. Então, é uma ansiedade que nunca passa na cabeça do neurocirurgião que vai tratar um paciente com doença de Parkinson, porque ele está vivendo relativamente bem, chegou a um ponto em que ele está perdendo o emprego, mas ele tem uma família que dá suporte, ele tem uma grande vida, anos e anos de vida pela frente, e a nossa função para esse paciente é que esses anos e anos de vida seja bem melhor. O implante de marca-passo, esse eu implantei em 1997, vocês veem que no tremor, inclusive no tremor de Parkinson, a gente pode realmente melhorar o paciente muito. Aqui o paciente se ligou o seu marca-passo e agora ele pode sim escrever melhor, vocês vão que ele vai escrever melhor, né? Ele vai ter a capacidade de assinar o seu próprio cheque, que ele não fazia antes, porque ninguém podia ler a sua assinatura, né? Ele tinha um tremor extremamente difícil. Eu pedi a um estudante de medicina que fosse na casa de todos os pacientes que eu implantei naquela época, né? Essa é uma publicação de 2002, já vão quase com 20 anos de publicação, mostrando, então, aí que, sim, na realidade, nós temos essa cirurgia já muito bem estabelecida, assim é como ele escrevia antes, né? Vocês veem uma dificuldade, sem um controle de beber água, de controlar os copos. Então, a cirurgia realmente pode modificar a qualidade de vida do paciente. Aqui agora ele assina, né? Assina direitinho, consegue fazer um caracol, ele consegue fazer uma linha reta e consegue também passar a água de um copo para o outro, né? Então, realmente, a gente consegue... Isso há 20 anos atrás, a gente já estava conseguindo melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Uma paciente que quase que não saía do carro sozinha, depois da cirurgia, ela passa, então, em 2 meses depois, já a andar
independentemente. Então, essa evolução para a cirurgia moderna é o que a gente tem preconizado. Como que essa evolução ocorreu? O doutor Ricardo mostrou muito bem as regiões que estavam hiperativas no cérebro e que acabaram de ser identificadas como a causa da doença de Parkinson. São lesões nessas áreas, foram feitas no passado. Nessa época, o risco era extremamente grande, às vezes o cirurgião não tinha boa visualização, não tinha um microscópio, poderia fazer lesões que não eram esperadas, e na época a mortalidade era extremamente alta, a cirurgia, isso nos anos 1940, a cirurgia estereotáxica apareceu. Isso significa que nós podemos fazer cálculos matemáticos, aonde a gente chega muito bem no local correto em que a gente está querendo, então, fazer a modificação no cérebro do paciente. E hoje, com a ressonância magnética, a gente consegue fazer isso com uma precisão muito grande. A gente vê na ressonância, faz os cálculos possíveis de uma maneira bem clara, né? No passado, foram se removendo parte do cérebro para aprender como que você poderia, então, parar o tremor, mas parava o tremor, mas também parava o movimento do paciente, até que conseguiu-se, então, a descobrir a área, que essa área intrincada, que é o computador do movimento do cérebro, em que a gente pode atingir hoje, por exemplo, até com uma gamma knife, né, para tratar um tremor difícil, né, a gente pode tratar esse paciente até sem abrir a cabeça. Nós podemos fazer a radiocirurgia para isso. Isso é tudo calculado matematicamente com extrema precisão. Então, nós usamos atlas, usamos as vias que hoje nós começamos a ver na ressonância magnética para definir aonde é o alvo, como a doutora Alessandra mostrou tão bem, e colocar o eletrodo, né, com que ele dará eletricidade em diferentes áreas. A cirurgia é feita, então, de uma maneira extremamente elegante, medindo tudo direitinho. Essa aqui é a área motora, a via motora do paciente. Se você cortar isso aqui, o paciente não vai mexer o outro lado, né? Então, a gente tem aquela precisão submilimétrica que a gente corrige todas essas diferenças. Sala de cirurgia extremamente desenvolvida, onde a gente vê em telas o cérebro do paciente com raio-x, com ressonância magnética, com a cirurgia magnificada, que a gente pode, então, controlar toda a cirurgia. Nós fazemos medidas dentro do cérebro, então tudo é medido no cérebro do próprio paciente, nós temos as medidas corretas que a gente usa para atingir esses alvos, um alvo no centro do cérebro, e colocar o eletrodo no lugar preciso em que a gente quer controlar rigidez, o tremor ou a discinesia do paciente, né? Então, a gente conhece todos esses atlases que foram permitidos, e a gente sabe que se a gente modificar milimetricamente a posição desses eletrodos, nós vamos, então, ter respostas que a gente não quer, espasticidade, problemas mentais, problemas de balanço, né? Então, tudo isso pode ocorrer quando a gente estimula e nos orienta para colocar o eletrodo com uma precisão, porque nós temos mapas cerebrais que foram feitos pelos anos que se passaram, e a gente coloca esses eletrodos, então, no local precisamente calculado, próximo ou não da região em que a gente quer modificar, né? Sabemos todas essas anatomias. Aqui, por exemplo, a gente faz essa cirurgia para o paciente mais idoso, colocando o eletrodo no globo pálido interno. No paciente mais jovem, a gente coloca, então, no núcleo subtalâmico, e isso tudo é relacionado com eletricidade para a gente ver aonde estão as vias. Essa é a via desenhada na ressonância magnética, a via do próprio paciente, a via motora do próprio paciente, né? Então, baseado então nesses mapas, a gente sabe a localização da via motora e a localização aonde a gente precisa colocar o eletrodo. Então, a gente vê as vias em 3 dimensões, calcula direitinho, vê a distância que é
relacionamento, por exemplo, do núcleo rubro, esse se chama núcleo rubro, a substância negra que o doutor Ricardo mostrou para vocês, e a gente pode calcular, baseado em toda essa anatomia, a localização do eletrodo. Nós usamos também a linguagem de cada célula em cada região do cérebro. Passando por cada uma dessas regiões, a gente define a linguagem de cada neurônio, de cada célula cerebral, para definir a localização desse eletrodo, desde a entrada até a localização, por exemplo, aqui a gente tentando colocar o eletrodo no núcleo subtalâmico, com a sua assinatura bem clara, e depois, passando essa região, a gente vê, então, a substância negra bem definida e um pouco de silêncio relacionado à progressão do eletrodo nessas direções, em cada uma dessas áreas do cérebro que a gente quer ver. Então, a gente estimula essas regiões para ver se o paciente tolera, se vai ter um efeito colateral ou não, porque a gente conhece que, se eu estimular certas áreas mais posteriores, eu vou ter diferença de sensibilidade, e o paciente vai nos dizer na hora da cirurgia. Se a gente for muito profundo com o eletrodo, a gente pode, então, fazer o paciente não só rir, como chorar, dependendo da estimulação colocada. Então, a gente tem a possibilidade, sim, de localizar isso muito bem, dependendo daquilo que a gente vê na cirurgia. E a gente conhece as localizações e conhece os espasmos que podem acontecer. Isso é um trabalho da doutora Gorgulho, Alessandra Gorgulho, que acabou de mostrar para vocês, que a gente estudou com detalhe a posição de cada um desses eletrodos e o que ocorreria se a gente estimulasse essas regiões com um campo elétrico mais avançado. Então, é uma informação extremamente importante que a gente adquire também hoje com imagens que nos dão com um marcador de cores, o que é cada uma dessas estruturas que a gente precisa localizar. Então, aqui outra publicação do nosso grupo aí, mostrando que a gente começa a ver todos esses pontos, todos esses núcleos, todas essas vias cerebrais que a gente precisa entrar para conseguir fazer essas cirurgias de uma maneira cada vez mais segura, cada vez mais precisa e cada vez mais efetiva para os pacientes. Então, a gente põe muito esforço em tentar visualizar a anatomia do paciente e depender menos e menos do que se chamava no passado de atlas, que eram desenhados por estudos antigos, né? Existem hoje 3 tipos de geradores, até vindo mais, agora vem também o chinês, mas americano também, os 3 mais famosos no mercado, esse que a gente usa mais porque nos dá a possibilidade de direcionar os campos elétricos dentro do cérebro do paciente, como a doutora Alessandra mostrou, com controles que nos mostram muito bem aonde que está indo o campo elétrico, como que ele está indo, e com a capacidade do paciente controlar esse gerador ele mesmo, e também a capacidade de carregar isso para que ele não precise trocar esse gerador, para que esse gerador possa durar em torno de 25 anos sem uma necessidade de outra cirurgia. A cirurgia que a gente faz é totalmente controlada por imagens, doutora Alessandra, doutor João Gabriel, doutor Antônio, nós estamos aqui trabalhando sempre em equipe, sempre checando com o microeletrodo, com a estimulação elétrica e com a imagem de fluoroscopia durante a cirurgia, né? Então, você vê a doutora Alessandra operando, tentando controlar a posição do eletrodo, e aqui eu estou analisando a linguagem cerebral do paciente para definir a posição em que o eletrodo, isso é tudo feito com um micrômetro, né, que pega aquela pontinha e coloca. Quer dizer, a gente penetra para colocar um eletrodo no cérebro
a abertura é de 6 milímetros e a gente entra sem perder nenhum líquido, sem nada, a gente faz de uma maneira que a gente toque o mínimo possível no cérebro do paciente. A gente vê o que é um neurônio, uma célula, o que é o axônio, o fio elétrico do cérebro, e a gente consegue identificar isso através de cada um desses marcadores quando a gente viaja através do cérebro, né? Por exemplo, os marcadores do núcleo subtalâmico, o marcador da substância negra, e o marcador do tálamo, você vê que são atividades celulares diferentes em cada uma dessas regiões, que nos dão a informação aonde estamos passando, e para que a gente possa finalmente definir, dentro de uma anatomia provada por estimulações elétricas, essa somatotopia cerebral, que nos permite, então, aí, identificar cada uma dessas linguagens e definir essas regiões cerebrais. O exame neurológico durante a cirurgia ocorre também, o paciente está anestesiado o tempo todo, quer dizer, não sente dor nenhuma, a gente só acorda o paciente durante o momento da cirurgia, geralmente em torno de meia hora, no qual a gente dá atividade elétrica e a gente consegue examinar o paciente, o que está acontecendo com a palavra, com os olhos, com a mão. Aqui a doutora Alessandra examinando esse paciente e a gente esperando pacientemente. Finalmente, terminando a cirurgia, desculpe, a gente mostra aqui, então, que nós estamos fixando o eletrodo, uma abertura extremamente pequena, né? Como eu disse, 6 milímetros, e a gente não tem nenhum levantamento de pele, nada, não fica nenhuma cicatriz, desde que o paciente tenha cabelo, e se a cicatriz do paciente é calvo, a gente também é cicatriz extremamente pequena, as aberturas são pequenas, e o eletrodo é muito bem seguro, né, com parafusos e uma plaquinha, todas elas de titânio, sem atrapalhar os exames de imagem, né? A equipe toda feliz, a gente implanta, então, o gerador de uma maneira extremamente discreta, né, tentando manter a estética do paciente o máximo possível. Essa é a linha da axila aqui, onde fica bastante escondido a presença desse gerador. As complicações, é uma cirurgia que não incorre, isso aqui é extremamente raro, eu diria que 0,1% ou menos, hemorragia, infecção, erosão da pele, falhas do aparelho, essas são as complicações que correm em torno de 3%, ao longo prazo pode subir um pouco mais os problemas de pele do paciente, e a doutora Alessandra discutiu isso muito bem. Eu gostaria de passar com vocês os 10 mandamentos do paciente com a doença de Parkinson, porque eu acho que isso é extremamente útil para cada um dos pacientes que estão aqui ouvindo esse seminário, né? Então, quais são os sintomas da doença? O doutor Ricardo mostrou muito bem isso, essa lentidão, tremor, rigidez e outros. O paciente sabe muito bem as suas próprias dificuldades, e quando ele começa a ter essas dificuldades, é a hora certa de procurar um tratamento, procurar importante, assim que sinta-se um pouco limitado pela doença, está na hora realmente de começar a medicação. Começar a medicação mais cedo ou mais tarde não significa que você está economizando a medicação para o futuro. Pergunte ao médico dificuldades, e quando ele começa a ter essas dificuldades, é a hora certa de procurar um tratamento, procurar fazer isso, uma cirurgia até um pouco mais cedo, para que o paciente não perca o emprego, não se torne dependente, né? Mantenha a sua vida normal. A cirurgia é feita nesse momento em que a medicação começa a falhar.
a depressão é comum, né, no paciente com doença de Parkinson, uma doença de longa duração, que pode trazer certas dificuldades, invalidez e dependência, então isso precisa ser tratado por um neurologista, com bom cuidado, um bom psiquiatra, um bom psicólogo, participando é sempre uma ajuda. Não focar nos problemas, esse grupo os ajudaria a isso. Vícios. A medicação para Parkinson pode chamar a vícios, então é importante ficar jogos, né, bebida, tóxicos, então ficar bem alerta a isso, porque a medicação pode levar a isso, pode levar também a alucinações, então é importante estar bem claro quando essa medicação começa a causar problemas. Exercícios melhoram a função cerebral, exercício é muito bom, fisioterapia antes ou depois da cirurgia é uma coisa que deve existir mesmo. Preparo para a hospitalização, isso é importante, o kit de Parkinson do hospital. O paciente com doença de Parkinson é o que mais, das doenças, das desordens do movimento, né, distonia e outras, o tremor, esse é o que mais vai ao hospital. Porque ele tem a rigidez, ele tem vários outros problemas que os outros não têm, ele acaba e é um pouco mais velho. Esse kit precisa estar pronto, porque a medicação precisa ser na hora certa, a comida que você precisa ter, toda a informação sobre a sua medicação precisa estar bem organizada. Sempre perguntar sobre novas terapias. Isso aqui é extremamente importante. O neurologista está geralmente bem informado o que há de novo com a doença de Parkinson. Neurologista geral está informado, mas o neurologista especializado em desordens do movimento é realmente o que tem as últimas informações. Sempre perguntar se está na hora da cirurgia e se o seu neurologista não quer cirurgia, você deve informar-se ou pedir segunda opinião, consultar outro neurologista, discutir nos grupos de Parkinson com outros que tiveram a cirurgia, isso é extremamente importante. Manter a esperança e a vida ocupada. Isso aqui é extremamente importante, né? Medicação, cirurgia, boa nutrição e os exercícios, né? Então, a medicação com o neurologista, cirurgia com o neurocirurgião, o nutricionista e o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional e o fisioterapeuta, todos esses devem estar envolvidos. Então, é uma doença multifacetária que precisa de uma equipe multidisciplinar para poder ser controlada, né? O exercício do cérebro é importante, está aqui. Primeiro a gente começa, nós estamos aqui formando um neurocirurgião, né, o Lucas, então a gente começa dando a ele muita sensibilidade, o médico precisa ter sensibilidade, precisa ter um físico bom, uma cirurgia dessas de Parkinson pode demorar várias horas, ter uma curiosidade para sempre a gente conseguir novos tratamentos e estar sempre ajudando os pacientes. Equipe multidisciplinar, né, os integrantes no Brasil, a NeuroSapiens está lá para vocês com neurologistas e neurocirurgiões no país inteiro, com psiquiatras também, a doutora Maria Alice, doutor Fernando Fernandes, doutor Ricardo, que vocês já conheceram no sul do país, no centro-oeste, aqui em São Paulo, o grupo aqui em São Paulo, eu e a Alessandra estamos sempre às ordens, né? E aí, então, só para mostrar o mapa de onde nós estamos acabando de entrar, ter o nosso colega, o Gilberto, que vai participar do grupo e que está hoje aqui conosco nesse seminário em Minas Gerais. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, uma sala de cirurgia bem equipada é importante, com as imagens melhores possíveis.